Oi pessoal, hoje eu vim falar aqui a respeito do diabetes e aqui no canal tem alguns vídeos a respeito desse assunto. Você pode dar uma pesquisada e olhar outros também que eu já falei a respeito, sobre características, sobre o que realmente às vezes pode, contribuir para tornar uma pessoa diabética, porque, por exemplo, o diabetes tipo 2 é muito influenciado pelos hábitos de vida. Caso você não encontre nenhum outro vídeo, fique difícil de você achar, me pede nos comentários que eu te mando pelo menos algum, tá? Mas nesse aqui, a gente vai ver a parte das consequências do diabetes. Isso de alguma forma também serve, como informativo para até quem nem tem diabetes, como uma forma de alerta para você continuar prevenindo essa condição, esse quadro clínico. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhecia, eu sou Henrique, sou nutricionista, então peço que você se inscreva no canal para que você possa acompanhar outros vídeos além deste aqui. Bom, e quando eu falei de prevenção também aí, é também assim, às vezes a pessoa não tem diabetes, mas já tem exames com alterações que estão indicando ali uma, de repente, resistência insulínica, uma glicemia que já está ficando descontrolada. Então, principalmente para uma pessoa como essa, você já está um passo para, se não se cuidar, se tornar diabética. Então, enfim, vamos à parte então da explicação do conteúdo, que é por meio dessa imagem aí que vocês acompanham na tela. A fonte é esta aqui, tá? Uma publicação do ano de 2019. Então, basicamente aqui na legenda diz, as complicações de longa data, do diabetes, já que uma vez a diabetes instalada, nem sempre as complicações surgem de imediato, num primeiro momento. Pelo contrário, mais realmente a longo prazo, principalmente também quando o indivíduo é diabético e descompensado, no sentido de que não faz o devido acompanhamento, e aí os danos ao organismo vão acontecendo e surgindo as tais complicações, como aqui a gente vê, a parte de locais, órgãos que são principalmente afetados, e em cada local você tem exemplos de alterações que podem acontecer. Então vamos lá. No cérebro, então a gente tem aqui, de exemplos, doenças cerebrovasculares, você pode gerar danos neurocognitivos, demência e o acidente vascular cerebral. Ou seja, realmente o nome complicação é ao pé da letra, São complicações, são situações que vão trazer agravos para a pessoa. Então são situações que podem prejudicar a qualidade de vida e a saúde como um todo do indivíduo. Então a palavra-chave deste vídeo é previna-se. Principalmente o que você puder fazer, de hábitos que possam ser saudáveis, faça, e tente o que você puder evitar daquilo que pode aumentar o risco para o diabetes. Pode afetar os olhos, tá? Inclusive tem aí, um quadro bastante conhecido, que é a retinopatia diabética. Basicamente você gera ali danos vasculares na região ocular. Então você pode levar a comprometimento na visão, pode estar relacionado com catarata, com glaucoma. Na parte da cavidade oral, você tem a questão das cáries dentárias, infecções fúngicas, até porque muitas vezes, vamos só fazer uma pequena associação, a questão da cárie, Crianças muitas vezes consomem aquelas balas doces, e tem cárie. Eu já tive cárie na infância, muito por conta disso, por conta de comer essas coisas muito doces. E ao mesmo tempo também tem a questão, se você não tem a devida higiene bucal. Então basicamente o que causa o diabetes muitas vezes é a má alimentação, é o excesso de consumo de açúcar. E, querendo ou não, o açúcar passa pela sua boca, passa pela cavidade oral, pelos seus dentes. Então, querendo ou não, o que vai gerar alteração na glicemia e possivelmente um diabetes
é também algo que pode na boca gerar as cáries dentárias. Então, por isso que muitas vezes uma coisa está associada com a outra, né? O indivíduo ele é diabético, mas é tanto açúcar que ele consome, às vezes também uma má higiene bucal, que tem as cáries dentárias na boca, né? Lembrando aí que eu falei do meu exemplo das cáries, gente, né? Mas não afetou a minha questão glicêmica, né? Nesse sentido do diabetes, não. Mas estou falando só um exemplo de que o porquê que às vezes a cárie está associada, né? Não só por isso, né? Eu apenas citei um exemplo simplório. Mas, por exemplo, se a gente for parar para aprofundar, o diabetes, o excesso de consumo de açúcar também afeta a microbiota intestinal, e a microbiota intestinal alterada também afeta a saúde bucal. Então, uma coisa independente, né, de higiene bucal aí que eu citei agora há pouco, pode ser por um outro motivo, né? Você pode afetar a saúde bucal porque afeta a sua microbiota intestinal, e a microbiota intestinal pode afetar a saúde bucal. Você pode também ter, né, nos membros inferiores, doenças vasculares periféricas. Por exemplo, né, os pés é um membro inferior. Então, no caso dos pés, você pode ter, né, uma neuropatia, levando a dores, úlceras, gangrena, amputações. Tá aí uma coisa, né, que acredito que hoje em dia não é mais tão comum, mas eu acho que antigamente, até mesmo lembrança mesmo aqui, né, da minha infância, né, eu lembro de já ter visto gente que era diabética e que teve algum membro ali amputado, né? Pode ser que ainda exista, obviamente, né, sempre pode ter algum caso aí, mas eu não tenho os números, né, se isso realmente diminuiu com o passar do tempo, mas na minha memória mesmo assim, pessoal, né, eu já cheguei a ver gente amputada por conta do diabetes lá atrás, na minha infância. Então, eu acho que talvez hoje isso aconteça menos por conta, talvez, da maior conscientização, né, das pessoas, uma vez diagnosticadas. Eu imagino que hoje elas tenham, né, mais acesso, mais preocupação em evitar esse tipo de complicação do que talvez antigamente, que as pessoas às vezes, até por uma questão financeira, não tinham muito ali, né, às vezes acesso à informação. Por exemplo, internet, um vídeo no YouTube que possa alertar, naquela época não tinha, né? Então era mais restrito talvez o acesso a esse tipo de informação. Pode levar danos aos rins, tá? Inclusive aí tem um quadro, né, chamado de nefropatia diabética, mas é levar a falha renal. Ou seja, gente, novamente, né, você ter falha nos rins não é uma coisa simples. Então, poxa, realmente é tentar levar o diabetes como algo sério, tá? Às vezes é tão assim banal, né, hoje em dia, diabetes, mas a pessoa se controla depois. Poxa, mas tá, é um cuidado que a pessoa vai ter que ter, né, para ela ficar com a diabetes controlada. Mas se ela não for tão disciplinada, ela pode acabar tendo um risco aumentado para esse tanto de complicação aí, né? O coração pode ter, né, e o sistema vascular também, né, podem ter doenças cardiovasculares associadas como aterosclerose, hipertensão e também o infarto. Então vejam que eu dei aqui uma passada geral, né, e tentei não só ler, né, mas eu tentei também fazer algumas associações aí. Mas basicamente, né, muitas delas aqui, o grande problema, gente, é o que? A glicemia elevada é um soluto, né? Então a glicose ali no sangue é um soluto. Então aquele excesso ali vai gerando ranhuras, por exemplo, na parede dos vasos, vamos colocar assim, né? Vai gerando danos. É como se fosse um rio que tem areia, né? Então a areia ali seria a glicose. Então aquela areia, ela tem atrito, né? Ela gera uma aspereza ali naquele ambiente fluido. Então é como se fosse isso no sangue, né? A glicose em excesso vai gerar um atrito nos vasos, então vai gerar danos endoteliais. E muitas dessas complicações aí são oriundas disso, né? Dessa hiperglicemia que vai gerando danos por onde ela vai passando. Desde os vasos sanguíneos e também os locais onde esse vaso sanguíneo percorre, né? Ele irriga. Então é isso, você pode deixar seu comentário, o compartilhamento do vídeo também é interessante para que você leve essas informações para outras pessoas também. No mais, eu quero agradecer a você por ter me assistido até o final, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.
Música